Olá pessoal, mais ou menos umas 2 semanas atrás, nós recebemos para review um Nexus 4, que é o atual garoto propaganda do sistema operacional Android da Google. E depois desse período de testes, nós podemos dizer que além de muito bonito, ele é um dos melhores smartphones que já passaram por nossas mãos. Vamos entender o porquê? O Nexus 4 é muito bonito. Tanto a frente quanto a traseira são feitos de vidro, Gorilla Glass 2, e o design é muito confortável na mão. Apesar da tela de 4.7 polegadas, ele não é muito maior que um smartphone com uma tela de 4.3 polegadas como o Motorola Razr Max, e também é muito leve, são só 139 gramas. O design só tem 2 probleminhas. O primeiro é que ele tem uma tendência a escorregar quando colocado sobre uma superfície lisa. E o segundo é que, como a traseira é plana, isso abafa o som quando você coloca o smartphone sobre uma mesa. Por dentro, o Nexus 4 é muito poderoso. Ele tem um processador quad-core Qualcomm Snapdragon S4 rodando a 1.5 GHz, acompanhado por 2 GB de RAM e 32 GB de memória interna. A tela LCD usa tecnologia IPS, o que garante excelente ângulo de visão, contraste e fidelidade de cor, e tem resolução de 1280 por 768 pixels. Vale mencionar algumas coisas que o Nexus 4 não tem. Ele não tem entrada para cartões microSD, não tem bateria removível, não tem rádio FM e não é compatível com redes de telefonia 4G, nem as que já funcionam no exterior, nem aquelas que estão sendo implantadas aqui no Brasil. Ele também não tem uma saída HDMI. Para ligá-lo à TV, você vai precisar de um adaptador SlimPort, que no exterior custa cerca de $80 e transforma a porta microSD embaixo do aparelho em uma saída HDMI. Os adaptadores MHL, que funcionam de forma parecida e são usados em smartphones como o Galaxy S3 ou Galaxy Note 2, não funcionam com o Nexus 4. Como todo Nexus, o Nexus 4 roda a versão mais recente do sistema operacional Android, a 4.2.2, e ela vem limpinha, sem nenhum tipo de customização por parte do fabricante ou operadora. Os Nexus também têm garantia de atualização e são os primeiros a receber novas versões do sistema operacional. Eu já posso imaginar alguns de vocês mencionando a situação do Galaxy X, que foi lançado no Brasil e ficou defasado em relação ao software lançado para o Galaxy Nexus no exterior. Acontece que, como o próprio nome indica, o Galaxy X não é considerado um Nexus. Ele foi lançado no Brasil pela Samsung sem envolvimento da Google, e a Samsung assumiu a responsabilidade pela atualização do sistema operacional. Mas segundo o Hugo Barra, que é o vice-presidente de Android da Google, o Nexus 4 é um Nexus de verdade e vai ser atualizado aqui no Brasil no mesmo cronograma que no exterior. Entre os principais recursos do Android 4.2 estão a digitação por gestos, que permite que você digite traçando um caminho entre as letras sobre o teclado, algo que, segundo a Google, acelera a digitação. É muito parecido com o teclado virtual Swipe, mas vem pré-instalado no aparelho. Outro recurso muito legal é o assistente pessoal Google Now. Ele usa informações que estão disponíveis no aparelho, como a sua agenda e seus e-mails, mais as suas buscas na internet e informações como a sua posição na cidade obtida através do GPS, para te apresentar informações antes mesmo que você precise delas. Por exemplo, quando você tem um compromisso na agenda, o Google Now é capaz de saber o horário, determinar sua posição atual, para onde você tem que ir, traçar um caminho entre os 2 pontos levando em consideração o trânsito e te avisar quando você tem que sair para não chegar atrasado. Ou então mostrar restaurantes próximos ao lugar onde você está na hora do almoço. Outra coisa muito legal é que ele é capaz de responder comandos de voz como o Siri. Se você perguntar, por exemplo, qual a idade do Sylvester Stallone, ele vai te responder. Qual a idade de Sylvester Stallone? Quem é a presidente do Brasil? A câmera de 8 megapixels do Nexus 4 faz ótimas fotos e tem alguns recursos muito legais, entre eles um modo panorâmico e um modo HDR, que combina múltiplas imagens em uma só, para produzir uma foto com melhor equilíbrio entre as áreas claras e escuras da cena. Você também pode fazer vídeos em Full HD, usar o zoom enquanto filma e até tirar fotos sem interromper a filmagem, basta tocar na tela. Outro recurso legal são as Photospheres, são basicamente fotos panorâmicas que você faz e monta no próprio smartphone. Basta bater a primeira foto e alinhar o smartphone com os pontinhos azuis que aparecem na tela. O resultado final é um panorama em 360 graus, que você pode explorar à vontade, como se estivesse no Google Street View. Essas imagens podem ser vistas no próprio aparelho ou compartilhadas na internet via Google+. O desempenho do Nexus 4 agradou bastante. No AnTuTu, que é o nosso benchmark padrão, ele chegou à marca de 17.511 pontos,
um pouco à frente de aparelhos como o Samsung Galaxy S3 ou o Samsung Galaxy Note 2. Ele não tem nenhum problema em qualquer uma das tarefas que você puder imaginar no dia a dia, de acessar uma rede social, navegar na internet, rodar múltiplos aplicativos ao mesmo tempo, ou mesmo jogos pesados, como Need for Speed Most Wanted ou Real Racing 3. Na autonomia de bateria, o Nexus 4 também agradou. Nós conseguimos constantemente chegar ao fim de um dia típico de trabalho, cerca de 13 horas fora da tomada, com 16% de bateria restantes. Não é um número muito impressionante, mas é o suficiente para não te deixar na mão ao longo do dia. Já no teste de reprodução de vídeo, que é feito com o aparelho em modo avião e brilho da tela em 50%, nós conseguimos cerca de 6 horas e 40 minutos de uso antes do aparelho se desligar. O Nexus 4 tem um design elegante, excelente desempenho, uma boa câmera com recursos muito legais e uma autonomia de bateria suficiente para o dia a dia. E ele fica ainda mais atraente quando nós levamos em consideração o preço, R$ 1.699, que é menor do que de alguns concorrentes por aí. É por isso que nós o consideramos um dos melhores smartphones no mercado. Só tem uma reclamaçãozinha. Dentro da caixa, você vai encontrar o smartphone, o carregador e um cabo USB. Não tem fone de ouvido. Tá, a gente sabe que a Google quer manter os preços baixos, mas puxa, será que vai fazer tanta diferença assim colocar um fone de ouvido na embalagem? É isso aí, pessoal. Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre o Nexus 4, deixem ela aqui embaixo nos comentários do vídeo. Não esqueça também de assistir nossos outros vídeos aqui no YouTube, seguir a gente no Twitter e visitar nosso site. Até mais!